E aí, Fela, esse vídeo vai para aquela galera que sempre me pergunta se é importante ter inglês para fazer intercâmbio. A gente recebe com bastante frequência as pessoas perguntando pra gente, as pessoas que têm planos de fazer intercâmbio, se com inglês zero eles vão conseguir as coisas, se vai ser difícil, como que vai ser. Então assim, eu achei mais fácil gravar esse vídeo explicando mais ou menos como foi o meu caso. Eu vim com inglês bem cru quando eu vim pra Irlanda, e eu acredito que a minha preocupação era a mesma das pessoas que estão vindo hoje. Né? É um dinheiro muito alto de se investir no intercâmbio. Então o que as pessoas querem saber é se quando elas chegarem aqui, se elas vão encontrar muita dificuldade no dia a dia, principalmente pela questão de trabalho, né? Porque aqui na Irlanda você pode trabalhar enquanto você estuda, ok? Logo de cara você vai sentir essa dificuldade, que é a questão da adaptação. Então assim, aeroporto, chegou na Irlanda, vai passar pela imigração, oficial da imigração, não sabe português, vai falar inglês com você. Normalmente eles não fazem muita pergunta, se você tiver com os documentos tudo certinho, por exemplo, a carta de matrícula da escola, um dinheirinho lá que é exigido, passa reto, tira uma fotinho lá e passa reto. Porém, se algum documento tiver com uma rasurinha, por exemplo, já teve alunos que teve que ficar um tempão na imigração esperando porque a assinatura do diretor da escola estava meio apagada, e aí o oficial ficou meio desconfiado que a carta de matrícula era falsa, ali a pessoa ficou, isso foram várias perguntas, era um inglês zero, então foram 40 minutos em fila, isso assim, alunos que a gente conhece, né? Então pode ser que você tenha que responder várias perguntas, e é importante você ter um pouquinho, um conhecimento aí para pelo menos desenrolar ali na hora, logo de cara na sua chegada, né? A segunda questão, continuando ainda na adaptação, é que quando você chega aqui, você tem uma casinha lá, um quarto, uma acomodação provisória, onde você vai ficar uma semana, um mês, 2 meses, depende aí da opção de cada um. Só que depois você vai precisar procurar a sua casa, o seu quarto, a sua acomodação definitiva. E aí você precisa sim, dependendo da cidade onde você estiver, né, no país onde você estiver, normalmente você vai negociar o seu quarto ou o seu imóvel em inglês, né? Dependendo da cidade, não vai ser com os brasileiros que você vai fazer essa negociação, ou você vai fazer com o dono da casa, ou você vai fazer com o corretor de imóveis, ou você vai conversar com as pessoas que já moram na casa, que estão disponibilizando um quarto e tal. Então você tem que desenrolar esse inglês. E dependendo da época, tem época aqui de alta temporada que é difícil de achar acomodação, os alunos eles têm uma certa dificuldade, assim, se não tiver ninguém da sua agência que tem uma equipe na cidade onde você vai estudar para te ajudar com esse suporte, o aluno sempre tem que ficar correndo atrás de alguém que já mora aqui na Irlanda para te ajudar, e normalmente o proprietário da casa não tem o tempo todo disponível, então você tem que conciliar isso, né? É bem corrido isso. E também tem a questão de abertura de conta em banco, documentação, essas coisas todas você precisa usar um pouquinho do seu inglês. Mais uma vez, se não tiver ninguém para te ajudar com isso, você tem que se virar e normalmente não tem que conversar muito, mas você tem um documento que você precisa ler, você precisa assinar para abrir a sua conta no banco, tem que abrir essa conta para tirar o visto, depositar um dinheirinho lá que é um limite que é o mínimo que o governo exige para o aluno ter o visto, né? Então tem que abrir essa conta na Irlanda e tem que conversar um pouquinho sim com o funcionário do banco, tá? Em inglês, claro. E partindo para a segunda razão, que eu acredito que é uma das principais, assim, motivos pelo qual você deveria ter um conhecimento leve, pelo menos um pouco de conhecimento na língua inglesa, é a questão da vida social. Por que eu falo isso? Quando você vai para um país que você não conhece a língua, você não tem conhecimento da língua, você não sabe a cultura, é tudo diferente, você não conhece ninguém,
é normal que você fique um pouco perdido, e o mais fácil é você encontrar alguém que fale a sua língua, pelo menos para te ajudar no começo, que são os brasileiros, né? Então é comum que você faça amizade com várias pessoas logo de cara na escola, no seu primeiro dia de aula, né? As escolas, elas têm eventos extra classe, né? Que não são só as aulas, então assim, muitas escolas oferecem programas semanalmente, de lazer, por exemplo, encontros em pub ou em algum clube, algum jogo, e aí faz com que o pessoal se reúna e aí começa uma amizade, começa a treinar o que foi aprendido em aula, né? Todas as escolas têm estrangeiros e têm brasileiros. Algumas escolas têm muitos brasileiros, outras têm muitos estrangeiros. Então, assim, depende de onde você está, vai ser muito mais fácil você interagir com os brasileiros do que com os estrangeiros. Não porque você não queira, mas aí entra toda a questão da timidez, enfim, da cultura ser diferente, né? E é muito mais confortável para a pessoa que não fala inglês fazer amizade com os brasileiros, mesmo porque os brasileiros vão te ajudar, os mais antigos, né, que estão há um tempo a mais morando no local, vão te ajudar, te dando algumas dicas, coisa que os estrangeiros fazem também, porém eles têm que falar inglês. E se você tem o zero de inglês, acaba ficando um pouco limitado. Então é muito mais confortável você ficar junto com os brasileiros. Por um lado é bom, por outro lado isso atrasa um pouquinho no seu aprendizado, né? Então seria muito mais interessante, se a sua intenção pelo intercâmbio é aprender a falar inglês, é evitar usar o português, sempre que puder, né? E, bom, aí tem a terceira razão pela qual a gente sempre conversa com as pessoas, são as perguntas mais frequentes que a gente recebe em relação ao emprego. Se com inglês zero é possível arrumar emprego. Então, assim, gente, não posso dizer que é impossível porque eu arrumei, né? Mas o comum é que a pessoa com inglês zero consiga bicos, mas os bicos que são raros, né? Porque você não precisa quase nada falar inglês. Na verdade, para tudo aqui você precisa falar inglês. Que são serviços de placa, onde você fica lá segurando uma placa de anúncio de restaurante, essas coisas. Mas normalmente as cidades são turísticas e os turistas perguntam sobre a comida, entendeu? Então não consigo nem dizer assim com convicção se existe alguma função que dê para você fazer sem inglês. Então vou contar o meu caso, que eu quando cheguei, no meu 4º mês, depois de um tempo já aqui procurando bastante emprego, eu consegui meu primeiro emprego como kitchen porter na cidade de Galway, num restaurante onde o chefe me chamou para conversar, que era mais para mostrar o que eu ia precisar fazer no meu dia a dia. Vou confessar que eu não entendi quase nada o que ele falou, mas eu consegui entender o horário que era para eu estar lá no dia seguinte para começar. E assim, apesar de eu ter conseguido um emprego, foi uma época de muito estresse para mim, né? Muitos cabelos ficaram brancos, barba branca, a gente acaba envelhecendo um pouco. Primeiro porque o trabalho em restaurante é sempre muito puxado. E segundo, que eu não entendi o que eles falavam. Então eles me pediam para fazer as coisas. Para quem sempre me perguntou o que é kitchen porter. Kitchen porter é o cara que faz o cleaner, faz a limpeza no restaurante, lava a louça e dá uma ajuda para os chefes também, né? Com alimento, com estoque, essas coisas todas. E eu não entendi o que eles falavam. E inclusive meu apelido era... Esse é inédito, hein? Meu apelido no restaurante era Stevie Wonder. Porque eles me chamavam de Steve, porque eles me pediam para eu pegar alguma coisa, e como o restaurante em locais turísticos é sempre muito corrido, eu não podia demorar. Então eu ia até o local, me traz onions. Onions é cebola, né? E eu não sabia o que era onions. Packet onions, eu ficava procurando no cold room, que é aquela sala refrigeradora cheia de coisa assim. Eu falava, I can't find. Eu não conseguia achar, eu falava pra eles. E eles, o quê? Tá aqui na sua frente! Onions! Enfim. Mas assim, eu trabalhei nesse lugar por 1 ano e meio quase. Tive sucesso, assim, o pessoal me respeitava bastante, apesar da minha limitação de inglês.
Mas foi uma correria e foi muito estresse, assim, acordava de madrugada, eu falava pra Anne, pô, tô preocupado, cara, acho que eu vou ser mandado embora, sabe? A grana não tava... Porque quando eu arrumei emprego, o dinheiro já tinha acabado, enfim. E eu não queria ser mandado embora, né? Então, eu me esforçava muito, assim, o cara pedia pra eu limpar a mesa, onde na verdade tinha pedido pra eu pegar a panela e levar em tal lugar, só que eu limpava tudo em volta pra ter certeza de que eu tinha feito o que ele me pediu, e o mais rápido que eu pudesse. Então eles viam um certo esforço e falavam, meu, deixa o cara, vai, tudo bem, ele não entende porra nenhuma que a gente fala, mas pelo menos ele é hard work, que eles costumam falar, né? E isso me garantiu no trampo, só que foi pelo menos uns 2 meses de muito estresse, assim, de muita preocupação, achando que ia ser mandado embora, tomei muita bronca, e é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Então, assim, se eu puder sugerir, se eu puder dar essa dica para as pessoas, se preparem um pouco antes de fazer o intercâmbio, tá? Eu sei que as condições são complicadas em relação ao financeiro, né? Porque o intercâmbio não é barato, o real não tá valendo quase nada, enfim. Mas eu posso deixar para vocês que vocês tenham uma certa esperança em relação a conseguir as coisas, mesmo que venham com 0 de inglês, pode ser um pouco mais difícil de fazer tudo, não vai ser impossível, mas vai ser muito mais fácil se você tiver inglês, entendeu? Não precisa ser um inglês fluente. Se você não tem dinheiro para pagar um curso ou pagar um professor particular para fazer 6 meses de inglês ou 1 ano de inglês que seja, antes do intercâmbio, procure aprender online. Aliás, eu queria deixar a dica do Duolingo, vou deixar aqui na tela. O Duolingo é um aplicativo, você pode baixar no celular ou mesmo na internet, pelo web, você consegue estudar no Duolingo, que é uma ferramenta muito boa para se aprender, pelo menos o básico. Se você chegar na Irlanda sabendo como que pergunta alguma coisa, como que pede alguma coisa, uma informação, como que as palavras que elas usam nas frases básicas do dia a dia, tipo, eu gostaria de ir até o lugar, poderia me ajudar, por favor, enfim, são frases frases de sobrevivência, vamos dizer. Se você souber o básico dessas frases, souber as palavras, souber se expressar, tá? Você não precisa entender tudo que a pessoa está te falando, mas você precisa cair dentro do contexto daquilo que a pessoa está te falando. Se você entendeu, você pode repetir para ela, você pode pedir para ela repetir para você se você não entender. Agora, quem vem com 0 de inglês não consegue pedir para a pessoa repetir a frase. E aí não tem diálogo, e aí a pessoa não acaba não saindo do lugar. Então isso gera muito estresse, gera um certo desconforto e muitas vezes um desânimo no começo do intercâmbio. Acaba dificultando um pouco as coisas para você, quando poderia ser tudo muito mais fácil, tá? Essas são algumas dicas que eu queria deixar nesse vídeo. Reforçando, quem vem com inglês 0, que não teve condições de estudar inglês, mesmo que seja online por causa de tempo, eu quero deixar claro que tudo é possível. Eu sou um exemplo disso, que eu vim com meu inglês 0. Eu achei que eu sabia alguma coisa de inglês, porque eu assistia aos filmes, eu conseguia ler, eu entendia letras de música. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que o inglês que a gente vê na televisão, no filme, em música, é um inglês formalizado, um inglês fácil de entender. Quando você chega aqui e as pessoas falam com você a linguagem do dia a dia, de rua, você vai ver que é a mesma coisa que alguém está aprendendo português. Se você falar rápido, a pessoa não vai entender. E o falar rápido pra gente é o falar normal. As pessoas vão falar normal com você. Se você for pedir emprego, o gerente vai fazer uma entrevista com você. E ele vai falar normal. E você não pode ficar falando pro cara repetir, que possivelmente você vai ficar sem a vaga. Entendeu? Essa dica que eu queria dar são 3 razões para a pessoa pensar em vir com pelo menos uma base de inglês para o intercâmbio, que vão facilitar muito a vida dessas pessoas. É a adaptação, a vida social e a questão de trabalho, tá bom? E é isso. Se você achou que esse vídeo ajudou, deixa o seu like, compartilha aí com quem está precisando, com quem tem essas dúvidas também, para ajudar as pessoas que estão para vir. Precisando de alguma coisa, o nosso e-mail está aí na tela. É só entrar em contato que a gente vai ajudar com o que a gente puder, tá
Tá bom, gente? Um grande abraço. Cheers!